aí cadê o Venê, gente? Ela tem medo. Ela tem medo. Ela não gosta. Eu não tenho mais medo disso, não, porque eu já não tenho mais. Mas eu tenho sempre medo. Ele voltou! Voltou, Lucas Pedrosa! Vem! Não encosta, só não encosta. Só não encosta. Eu não tô entendendo essa graça toda. O Vasco tá no Z4, por acaso? Ele quer. Não, Boa tarde, Fernandinha Maia. Eu não trabalho mais com isso, não. O Vasco tá no Z4? Calma, Carla, preso. Mas tá próximo. Ué, o Fluminense também. Ué, então o Fluminense também, ué. O Corinthians, o Juventude. É. Fica de olho não, você também. Ai, ai. O telespectador mandou pra mim outro dia. A Isabelle perdeu 3 vezes essa semana. Eu, por quê? Foi na outra semana. Perdeu o Flamengo, perdeu o Fluminense, perdeu o Corinthians. Antes de mais nada, boa tarde, Pedrosa. Boa tarde. Calma, Boa Moreno, tarde, Fernanda calma! Maia. Segue o líder. Assim que eu gosto. Fala de novo que eu gosto. Segue o líder. Ué, ao fim dessa rodada, quem tá na liderança? Pois é. Mas cuidado comigo, Benê. Ai, meu Deus. Ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Pra fora na tabela? Não, tô de boa. Eu tô nesse período da Copa América. Esse período tudo pode acontecer. A primeira batalha foi vencida. A guerra, não. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Boa tarde. Toma! Sempre eu hei de ser Toma! meu maior prazer. Toma! Vê-lo brilhar, Toma! seja na terra, Toma! seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Ai, ai. Flamengo até morrer. Nada além do esperado aconteceu ontem. Só você que acreditou que ia comer o almoço a minha Eu acreditei até o apito Inicial, né? Não, eu confesso que eu não esperava o que eu vi no Maracanã. Eu não Aconteceu esperava. a mesma coisa. Eu não Você não esperava. esperava? Diante das circunstâncias, eu fiquei muito Tu acha que o preocupado. Flamengo não ia ganhar do Grêmio? Depois dos 2 lesionados no primeiro tempo, quando o Everton Cebolinha saiu, eu fiquei E preocupado. foi isso que fez o Flamengo jogar mais. Não, especificamente, mas quando É. trocou o Bruno e o Luiz Henrique. O e que aí, fez o Flamengo jogar mais foi a entrada do Luiz E o- Araújo no lugar do Igor e o Jesus. Igor Jesus Esse saiu mesmo também. Luiz Araújo pouco valorizado, mas que quando o Flamengo não vinha bem, ele sempre era um ponto de luz do Flamengo. Se você não quiser mais, pode me dar. Não, deixa o Tô MLS precisando em de paz. conta. Olha aqui, ó, deixa eu falar. Daqui a pouco, grande desabafo de Lucas Pedrosa. Mas Ele desabafar quer o quê? desabafar. Não, calma aí. Ele O time quer, evoluiu, quer. cara. Eu não vou desabafar. Ah, não? Não, Diz eu vou que vai falar. à audiência, vou garoto. falar a mesma coisa que eu tô falando aqui a semana inteira. Pedrosa, teve evolução, cara. Espera. Tomou 6. Agora tomou 3, um anulado. No próximo jogo E não fez toma um, nenhum. ô bobão. Bobão. Para de rir hoje, senão você não vem amanhã. Claro que hoje eu vou rir Olha aqui, muito. ó. Daqui a pouco a gente vai mostrar o Vascão. Quero ver como é que tá a cabeça de Lucas Pedrosa. Lá ela. Olha aí. Sob os olhares de Neymar, o Flamengo venceu o Grêmio com o show de Luiz Araújo e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou hoje almoçar, sabe o quê, Veni? Quiabo. Ai, meu. Aquela marmitinha. A reportagem é do Flávio Vinique. Fala, Flavinho. O Flamengo, com vários desfalques, perdeu Igor Jesus e Cebolinha ainda no primeiro tempo. O que era motivo de preocupação virou solução com a entrada do Luiz Araújo. O time melhorou com ele, que acertou a trave na primeira tentativa. Na segunda, Luiz Araújo chutou com força e precisão, marcando um golaço no Maracanã. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho.
Neymar estava lá no meio da torcida, enchendo os rubro-negros de esperança. Não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar. Eu acho que a gente não está aqui nem para enganar a torcida, nem para enganar ninguém. Deixar claro isso. Mas veio aqui, botou a camisa do Flamengo. A gente sempre vai ter um carinho e uma gratidão. Só isso. Neymar viu o árbitro marcar pênalti do Kahneman no Bruno Henrique. Mas após rever o lance, mudar a decisão. O craque deve ter torcido para entrar essa bola do Davi Luiz, ex-companheiro de seleção. Pedro também esteve com ele na Copa, mas não conseguiu fazer um gol para o Neymar ver de perto. O atacante então serviu o cara do jogo. Luiz Araújo bateu com categoria e fez o segundo dele, o segundo do Flamengo. E às vezes vem do banco quem vai decidir o jogo. E hoje foi assim, além dos outros que fizeram novas funções, como eu, como o Léo. O Grêmio descontou nos acréscimos com Evanilson, mas não havia mais tempo para a reação. Na noite do Luiz Araújo, o Flamengo supera os desfalques, emplaca a 6ª vitória seguida na temporada e recupera a liderança do Campeonato Brasileiro. Aqui no Flamengo, independente de quem for jogar, seja o cara que está jogando direto ou seja o cara que recebeu a oportunidade, tem que estar preparado para dar conta do recado e buscar sempre a vitória e buscar sempre estar lá em cima na tabela, né? Com todas as dificuldades, porque mudar com tanta gente assim e tu manter coordenação de movimentos é muito difícil. E fica aqui o meu agradecimento ao torcedor que entendeu isso. Mesmo com uma celebridade no estádio, ninguém mais que o Luiz Araújo mereceu abraços no Maracanã. Uma vez Flamengo. Muito bem, @SBTRio é o nosso Twitter, @SBTRio Oficial é o nosso Instagram. Assim você participa com a gente também na hashtag SBT Esporte. E eu quero saber você, vascaíno, o que está passando na sua cabecinha? Você que é rubro-negro também comenta aqui. E para quem é tricolor e botafoguense também vem com a gente. Vini Casagrande, fala comigo. Boa Você tarde. disse que não esperava o que aconteceu no Maracanã. Por quê? O que te surpreendeu nesse Flamengo, Vini? Eu confesso que, diante das circunstâncias, eu fiquei com medo. O Flamengo estava com 5 desfalques por conta das convocações. 2 desfalques por conta de lesões, isso antes do jogo. E aí, no primeiro tempo, o técnico Tite é obrigado a fazer 2 substituições por conta de lesões. Estamos falando de um jogador dele, um deles extremamente importante, o Everton Cebolinha. E o Igor Jesus, que até não estava fazendo uma boa partida, precisou ser substituído também. Mas antes, Fernanda Maia, eu quero bater palma aqui para os jogadores que jogaram na base da superação. Pouca gente sabe, o Gerson jogou no sacrifício, com muitas dores no joelho. O Fabrício Bruno também jogou no sacrifício com muitas dores no tornozelo. E por conta das necessidades, esses 2 jogadores foram a campo e deram conta do recado. Palmas também para o técnico Tite, que foi até ajudado pelo destino, porque o Igor Jesus não estava fazendo uma boa partida. Espero que não tenha acontecido nada grave com o jogador. Mas a entrada do Luiz Araújo no lugar do Igor Jesus foi crucial para mudar o jogo. Não por conta do belo gol do Luiz Araújo, de fato, um dos melhores em campo. Mas ali o Tite entendeu que o esquema dele não estava dando certo. E o que ele fez? Recuou o Gerson para volante, que era uma outra possibilidade que a gente havia mencionado aqui, e colocou o Luiz Araújo na ponta direita. Então, parabéns ao Tite por ter entendido que o que ele desejou para o início da partida não estava dando certo, e aí ele teve a oportunidade de mudar e mudou. Mudou, obviamente, para melhor, tanto é que o Flamengo conseguiu um resultado extremamente positivo e muito comemorado nos bastidores pela diretoria, pela comissão técnica, pelo que eu disse aqui, porque foi uma vitória na base da superação. O time já estava com muitos desfalques e ainda teve mais 2 desfalques durante o jogo, e mesmo assim a gente pôde ver uma boa partida de um Flamengo diante de um bom Grêmio. Sim. O Grêmio tentou tirar proveito da situação, explorando muito o lado esquerdo do Flamengo, que foi o lado do Léo Pereira. A gente também pôde ver um Pedro, que embora não tenha feito gol, mas fez uma partidaça, inclusive uma boa assistência no segundo gol do Flamengo. Então, de maneira geral, fica aqui meus parabéns para o elenco, para o técnico Tite e também para a torcida, mais de 51 mil presentes ontem no Maracanã, apoiando durante os 90 minutos. Destaque também para os improvisados, principalmente o Léo Ortiz, né, Pedrosa? Eu acho que o Flamengo fez uma boa partida. Até os 15, 20 minutos ali, o Grêmio realmente estava com um ímpeto maior. E aí as lesões, fatalmente, fizeram o Flamengo trocar de sistema. Acredito muito que esse sistema já tenha sido treinado, porque
A adaptação foi muito rápida, então o Luiz Araújo entrou muito bem na partida. Ele conseguiu dar outro volume de jogo para o Flamengo naquela ponta direita, que não estava sendo tão grande com o Gerson e com o Lohan. E, além de tudo, a gente tem que destacar a qualidade individual dele. O tapa que ele dá, tanto no primeiro gol, mas também o domínio no segundo gol, para depois dar o tapa rasteirinho, é a tapa de jogador que tem muita qualidade e é por isso que o Flamengo investiu tanto dinheiro nesse atleta. É um jogador que, para mim, ele deveria receber mais oportunidades no Flamengo, porque tem muita qualidade. O Luiz Araújo é o ponta que consegue construir, que consegue fechar espaço, consegue ter uma disciplina tática muito grande, e ontem, para mim, foi o nome do jogo. Agora, o Léo Ortiz, se a gente for considerar que ele jogou improvisado, para mim o Léo Ortiz fez uma baita de uma partida. Não só no combate na entrada da área para poder fazer essa proteção, mas também com a bola. Diversas vezes ele conseguia virar, que é uma característica que ele tem. Com as duas pernas ele tem qualidade. Ele foi à frente, não se omitiu, não ficou apenas defendendo. Então eu tenho que parabenizar aqui, por uma circunstância de estar improvisado, o Léo Ortiz, para mim, fez um baita de um jogo com a camisa do Flamengo. Tem um lance no segundo tempo, eu até mandei pro Paquito, para a produção. Vou botar na tela aí agora o lance que você pediu para comentar, acabou de comentar sobre o Léo Ortiz. Tela agora. Show. Aí o lance, cadê o lance, ó? Não foi esse aí, não. Esse aí, não. Foi o lance que o... Esse aí, tá vendo? Olha isso, esse lance. Primeiro começa com um bom passe do Rossi, saindo bem com os pés, e aí o Léo Pereira armando no lado esquerdo, jogando improvisado. O Léo Ortiz dando um tapa e um passe muito bom pro Léo Pereira. E o Léo Pereira avançando, ó, como se fosse um lateral. E o Pedro, por pouco, não fez o gol. Eu acho que esse lance resume muito bem o que o Pedrosa acabou de mencionar. O Léo Ortiz, ele foi extremamente importante, mesmo jogando improvisado no meio de campo. Que a gente é aquele duplinho. Põe no telão aí, levanta lá do lado do telão. Que isso, sério? Ué, a gente tem que fingir que a gente tem tecnologia, Venê. Começa aí, Paquito, novamente. Olha só agora o nosso comentarista Venê Casagrande comentando Quem diria, o lance. Pedrosa? Vai, comentando o lance, Venê. Eu quero destacar esse lance porque é o seguinte, primeiro quase foi um belo gol do Pedro, mas a jogada em toda em si, ó, começando com o Rossi, extremamente inteligente na saída com os pés, o que hoje em dia se exige de um goleiro. O Léo Pereira avançando como se fosse um lateral, me lembra muito o Ayrton Lucas, o que ele vai muito ao ataque. E o Léo Ortiz, embora improvisado, foi o que o Pedrosa acabou de mencionar, ele consegue armar o jogo durante o meio de campo ali. Então, essa jogada, para mim, resume bem. Foi um pecado o Pedro não ter feito. E ele chega para cabecear, o Léo Ortiz. Exatamente. Ele chega para construir a jogada e chega para cabecear. Como se fosse um volante box-to-box. Basicamente o que o De La Cruz faz. O Léo Ortiz conseguiu fazer. Então, parabéns. Comentarista Venê Casagrande. Parabéns ao técnico Tite também, porque isso aí é trabalho. Versátil, apurador, comentarista. Teve o dedo do Tite. O negócio de dedo é lá no Botafogo, tá? Não vem que não tá. Teve gente ontem no Maracanã, hein? Teve. E não foi o Neymar. E não foi pra olhar o Flamengo. Ou não, né? Será que não? Vai. Eu tenho personalidade. É o seu sonho, Venê Casagrande. Nada, olha o Tite aí, pô. Tá bom. Ele está querendo dizer, para você que não sabe, que o Arthur Jorge estava ontem no Maracanã. Mas, Lucas Pedrosa, conta pra mim qual é o próximo adversário do Botafogo. Grêmio. Mas quem é o líder do Campeonato Brasileiro? E daí? Não, eu respondo. Toma! Segue o líder. Toma! Ai, eu tô gostando dele fazendo isso. Toma! Olha, o Neymar também. O Neymar foi outro. Aliás, estava todo mundo no Maracanã ontem, né? Você foi, Veneno? Ontem foi dia de Rodinei, Marcos Paulo, Neymar, Hugo Souza. Arthur Jorge. Neymar já citamos. Né? E o Neymar, ele foi pro Maracanã e falou pra Flá TV sobre o desejo de jogar no Flamengo um dia. Teve isso, Venê? Cadê? Óbvio que o Flamengo é meu segundo, vou falar que é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos, com todo respeito ao time que me criou, o time que eu sou fã desde pequeno, mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Tá aí a repórter Luana Trindade da Flá TV, tirando uma boa sonora de Neymar. O que é que você tá balançando a cabeça? Não, eu não vou falar bem nesse momento. O quê? Olha só, eu sou um jornalista extremamente sério e eu não vou falar bem apenas pelo jogador. Eu tenho que considerar o pacote. Seria um jogador barato? Para que você vai pôr em risco a saúde financeira do clube, e seria uma contratação muito cara,
para um pacote que eu não sei se daria certo dentro de campo. A gente não sabe como é que vai voltar o Neymar depois da lesão. Você não queria ele no Vasco, não, filha, Pedrosa? Pô, mas no Vasco até o Pedrosa já viu vaga não, ultimamente. olha só, o Neymar, com todos os problemas dele que a gente cita aqui e tudo mais, o Neymar com uma perna, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. É isso, uma ele é perna fora só. de série. Uma perna só, ele é gênio. Venê, eu vou te lembrar uma coisa. O último ano do Neymar aqui no Brasil, o Neymar não pôde disputar a premiação de melhor jogador do Campeonato Brasileiro porque ele era ao concurso. Ele não podia disputar. Se é porque ele falou do Flamengo, então agora eu também não quero mais. Eu espero que isso Mas nunca se aconteça. ele tivesse falando Venê. do Botafogo, cadê a música? É muito fácil Cadê ele a falar. música? É muito fácil ele falar Não, assim. não, a música do bem, meu Deus. É muito fácil ele falar. Eu jogaria no Flamengo, mas me dá 10 milhões por mês. Aí é fácil. Tomara, não. Venê. Aí é fácil, Tomara pô. que a diretoria do Flamengo te escute. Tomara. Ela nunca faça o Neymar jogar no Flamengo. Nunca aconteça. Tomara. Cara, se um dia isso acontecer... Tudo depende de qual seria o valor. Depende de nada. Pode dar o que ele depende. quiser, que ele ia acabar com o futebol brasileiro de novo. E assim... E repito, vocês sabem qual é a minha opinião sobre o Neymar. Agora, futebol brasileiro? Nossa senhora. Eu botaria uma cláusula. A cláusula, Neymar, você tem que fazer 40 gols por ano, ele vai fazer 50. É. Tem que dar 100 passes, ele vai dar 200. Não tem comparação dele. Esse jogador é outra prateleira do futebol. Outra prateleira. Mas aí ele não é nem prateleira, é fora de série. Tem a série e ele é um fora. É 1 em 30 milhões. Eu queria no meu time, é um que não, hein? Nossa! Pede pro seu Mois fazer uma proposta Não, pra mas ele. agora eu também tô com ciúme, eu não quero mais também De agora. quê? Para. O cara falou, ai, meu segundo time, não sei o quê. Leva. Também agora eu tô... Mentira. Leva esse Falar pacote que vem, aí. eu vou comemorar, vou no aeroporto. Fernando, ele pode vestir a camisa do Flamengo e falar assim, ó, Vasco não presta não. Se ele no dia seguinte quiser jogar no Vasco, eu tô aceitando. Exatamente. É só isso. Olha só, vamos dar uma olhada na classificação? Quer tirar foto, Venê? Mas se o Medel não serve pro Vasco, né? Não, Vai ser tem tipo- isso, né? Acho que a diretoria do Vasco ia achar caro. Aí é um bom debate. É um ia bom achar debate. caro. Não, mas eu não vou tirar foto, Fernandinho. Não quer, não? Tira Não. a foto ali, cara. Eu tô É no período da importante Copa tirar América. foto. É um período extremamente difícil pro Flamengo. Quem é o líder junto com o Flamengo? Bahia. Bahia. Quem deu assistência ontem? Pro gol do Bahia. Everton Ribeiro? Mas ontem... Tem Ó, gente eu não... que não eu não, quis. eu não... Tem não. gente que não gosta. O Flamengo quis, ele que não quis o Flamengo. Ah. O Flamengo quis e ele que não quis. A verdade é essa. Mas a olha informação aqui. correta é essa. pô. Aí tem um outro nome aí que é, é bom, mas é bom, não sei o quê, que é o Luiz Araújo. Já falhei. Não, tem gente da torcida do Flamengo que não gosta do Fabrício Bruno. É? Não, mas aí, gente, manda pro hospício, porque não tá bem. Existe, um monte. Não é possível. Um monte. Gente, agora tá okzinho, né? O Atlético jogou ontem, empatou, ganhou. Ganhou de virada. Ganhou de 3-1 do Criciúma. Aqui já completou, hein? Tá aí a primeira página do Brasileiro. Do Carioca a gente tem o Botafogo em terceiro com 16 e o Flamengo em primeiro com 17. Virou a página. Tá aí o Vascão, cadê? O Vasco com 6 pontinhos em 14º e o Fluminense também com 6 pontos em 16º lugar. Vamos ver o Vascão agora, hein? O Vasco foi derrotado pelo Palmeiras, 2-0, aumentou muito a pressão. O quê? Ah, tá. Eu tô muito preocupada, Bebê, com o nosso amigo. Só que você é um péssimo amigo. Você é um péssimo amigo, Venê. Não sou não. Para, ele sabe que não, ele sabe que não. Eu tava acreditando. Com todo respeito, você foi a única que acreditou. Eu sei. A única. Esse resultado é extremamente normal. Você perder o Palmeiras de 2-0 lá, é normal. Normal é como se perde. O que não é normal é como se perde. Vamos ver o VT daqui a pouco, o Pedrosa comenta. Pedrosa, eu quero simplesmente a sua opinião. Olha, Fernanda, Estamos aqui, eu e Venê, só pra te ouvir. Desabafo. Desabafo. A verdade é que o Vasco treinou 10 dias e nenhuma evolução foi vista diante do jogo contra o Flamengo. O Vasco tomou de 6-1 do Flamengo e poderia ter tomado ontem de 6 do Palmeiras com certa tranquilidade. Não fosse mais uma vez, novamente, o Léo Jardim salvando o Vasco da Gama.
O Álvaro Pacheco ele optou novamente por utilizar os 3 zagueiros e deixar um meio-campo com apenas um marcador, que era o Zé Gabriel, e que não é um exímio marcador nessa função. O Galdames foi o outro meia junto com ele, mas o Galdames é um jogador que vem numa fase terrível, não consegue participar nem de transição ofensiva quanto defensiva. Não sei por que ele continua no time do Vasco ainda. Quem? O Galdames. Assim como eu também não entendo por que o Léo Pelé continua sendo capitão do Vasco, ele continua sendo um jogador praticamente intocável de um time que, novamente, se mostra vulnerável em todas as fases da parte defensiva. Se você for olhar o primeiro e o segundo gol, o Vasco toma 2 gols na entrada da área, que é justamente a função que a gente esperava que fosse mais povoada. Eu falei aqui no programa diversas vezes, a melhora do Vasco para aprender a não perder, ela passa por um reforço no meio-campo, na sua marcação. E o Palmeiras fez o que quis ontem na entrada da área do Vasco. Tanto é que o lateral esquerdo, que é o Piquerez, entrou na área sozinho, sem nenhum tipo de marcação, e conseguiu fazer o primeiro gol pro Palmeiras. Me explica o que é a marcação do Vasco, porque... Não se explica. Eu fico tentando entender qual foi a intenção, qual é a orientação, quando você tem uma bola perigosa chegando perto da grande área. Eu sinto que o Vasco fica completamente Não, eles perdido, correm para trás, né? Fernanda. Qual é a característica de um time que tem medo, que não é orientado, que é mal treinado? É correr para trás. Então, o que acontece naquele momento ali, dos gols, o Estevão pega a bola e o Léo Pelé vai parar quase na placa de publicidade, porque ele não tem coragem de dar um bote. E aí você vai olhar a entrada da área, tá todo mundo preso com o Léo Jardim dentro da pequena área. Tem uma imagem que mostra isso claramente. A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, nos gols do Flamengo, que é o quê? O medo de tomar gol. Aí todo mundo vai ficar protegendo o gol. Olha lá, ó. Tem 7 jogadores olhando o gol acontecer. Tá aí, congela. 7 jogadores. Pode voltar um pouquinho. 1, Na hora 2, do passe 3, do 4, Estevão. 5, 6, 7, 8. Se voltar um pouquinho, é todo mundo com medo de tomar gol. Por quê? Porque eles não têm orientação, eles não conseguem pressionar a bola, eles não conseguem ter senso de posicionamento para poder conter as descidas do Palmeiras. Olha quantos jogadores estão marcando o Estevão. 3. E isso eu não estou tirando o mérito do moleque, que é um talento muito diferente. Muita bola, mas né? olha o Léo Pelé, por que ele não tenta dar um bote? Por que ele não tenta pressionar a bola? Vai sair, ó, pode adiantar a jogada. Adianta, naquela imagem anterior mesmo. Olha isso aí. Olha quantos jogadores do Vasco estão olhando a bola, porque eles não têm senso de posicionamento. E isso também aconteceu no segundo gol. Isso é o reflexo. Isso acontece toda hora. Toda hora. Isso é o Só que reflexo. muitas vezes não é gol porque o Léo Jardim defende. Exato. Porque o cara chuta pra fora. Mas isso acontece o tempo inteiro. O Vasco é a pior defesa do campeonato. Mas olha aqui, o Álvaro Pacheco não concorda com você, não. Ele elogiou o time. Cadê? Encontramos 2 adversários que neste momento estão com uma dinâmica muito forte, lutam por objetivos para ser campeões, mas eu acho que o Vasco teve um crescimento destes 2 jogos difíceis, de grau de dificuldade elevada, mas olhando para aquilo que foi o crescimento do último jogo para este jogo, penso que o Vasco teve um crescimento a nível do jogo. Pedrosa, ele disse que o Vasco teve um crescimento. Eu não sei se o Pedrosa vai concordar comigo, mas o Álvaro Pacheco é um treinador que gosta de 3 zagueiros, correto? Gosta. E se a gente for parar e analisar... isso não é pela situação do Vasco, Não, isso é porque não, ele já era assim. Ele trabalha assim desde a época lá de Portugal. trabalhar. Só que se a gente for parar e analisar o elenco do Vasco, é um elenco que não se encaixa nesse estilo de jogo de 3 zagueiros. Se você parar e analisar, o Michael é um jogador lento, ele não se encaixa. O Léo Pelé já mostrou que também não se encaixa muito nesse perfil. Eu acho que ele precisa entender que o que ele tem à disposição dele não se encaixa com o estilo e a ideia que ele prefere ter. Então, nesse momento, se eu fosse o Álvaro Pacheco, eu acho que eu daria um braço a torcer e mudaria um pouco o esquema tático, porque esse esquema não vai dar certo. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Palmeiras. Tudo bem, ele deu a falta de sorte de pegar os 2 melhores elencos de cara no futebol brasileiro. Mas o Pedrosa mencionou aqui, ele teve tempo para trabalhar contra o Flamengo e tempo para trabalhar contra o Palmeiras. Qual foi a evolução que a gente viu no time do Vasco nesse período? Zero. A gente não viu evolução. Então, eu entendo que o Álvaro Pacheco ele precisa mudar um pouco o estilo dele. Dar o braço a torcer e entender que o que ele tem de matéria-prima não se encaixa com o que ele deseja. Então, ele muda um pouco, basicamente o que o Tite fez no Flamengo, mudou, o time melhorou. Quem sabe se ele não mudar, o time dele também não vai melhorar. Olha só, cadê o que a gente tem aqui? Não tem um negócio para mostrar pro Pedrosa? Cadê? O marqueteiro sincero disse: Pedrosa tá usando o tênis da sorte? Ideal para você que vai iniciar sua caminhada na segunda. Isso aí que tem que ouvir, ó. É esse tênis aí, Pedro? Não, da sorte? Esse aqui, teoricamente, era da sorte, mas eu não utilizei ontem. Ele só funciona em casa, então. Calma, Moreno, calma! É cheio de cláusula, né?
O Vasco é isso. Se for à tarde, o jogo, então... Não, e aqui... Você concorda com o que o Vene falou? Concordo plenamente. O Vasco não tem peça para jogar com 3 zagueiros, porque os seus 3 zagueiros não têm essa capacidade. E se você for olhar, por exemplo, para você jogar com 3 zagueiros e só um volante, você tem que ter um zagueiro que consegue combater, que consegue sair da área para combater e ter essa proteção. Vou dar um exemplo. O Fabrício Bruno é um jogador que é um zagueiro que combate muito, que tem muita antecipação. Nenhum dos 3 zagueiros do Vasco da Gama tem essa característica. E ainda mandaram embora o Medel, entre aspas, né? Que serve para o Boca Juniors e não serve para o Vasco da Gama. Então, tudo isso se mostra a incompetência do futebol. O ponto é, o que deixou claro para mim é que, quando você troca de técnico, o novo técnico ele vai repetir erros que qualquer vascaíno sabe que não podem ser repetidos. Tipo um Galdame sozinho no meio campo, tipo 3 zagueiros. Só que isso é o preço, é a fórmula do fracasso do Vasco nos últimos 24 anos. Que é o quê? Trocar de técnico frequentemente. Aí ele chega com uma nova metodologia, o Vasco está sempre em construção. Nesse caso, em destruição, né? O Vasco nunca é um produto final. O Vasco nunca é algo que está caminhando para o seu produto final. Porque está sempre recomeçando, está sempre trocando de técnico. E aí... Tudo que a gente já sabe como torcedor, como analista, como uma pessoa que conhece o Vasco da Gama, os erros são cometidos. Jogadores que não tinham espaço voltam a ter espaço, jogadores que estavam indo bem perdem espaço. É tudo fruto da incompetência que aconteceu na hora da troca de técnico. E eu nem falo isso do Álvaro Pacheco especificamente. Para mim, o Álvaro Pacheco teria que ter uns 2 meses aí para poder conhecer do futebol brasileiro. O problema é que o Vasco não tem esse tempo. A gente não tem 10 jogos. O Vasco não tem 5 jogos. Então... no cenário que a gente está vendo. E isso tem que responsabilizar o grupo, que é um grupo que tem se mostrado pouquíssimo efetivo, incompetente e que não sabe vestir a camisa do Vasco da Gama. Mas no cenário que a gente está, se as coisas continuarem da forma que estão, e ele insistindo nas ideias dele, pela falta de conhecimento do futebol brasileiro, pela falta de conhecimento do elenco do Vasco da Gama, eu acho que o tal do fantasma da Série B vai acontecer mesmo. A verdade é essa. Eu não consigo ver melhora. Depois de 19 dias de treinamento, com 2 jogos entre esses 19 dias, o Vasco sofreu 58 finalizações. O Vasco é a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Então, eu não consigo ter nenhuma esperança de que algo vai mudar. Calma aí, torcedor, que ainda tem notícia importante pra vocês. E também quero comentar sobre esse jogo contra o Grêmio, parabenizar o elenco, que fez uma bela partida. O Renato Gaúcho, como conhece o elenco do Flamengo, usou uma tática de pressionar o elenco rubro-negro ali na saída de bola. Tanto é que o Flamengo teve dificuldade no início da partida para conseguir construir jogadas. Mas no desenrolar, o Flamengo conseguiu um bom ritmo de jogo, coletivamente falando, e no individual, parabenizar aí o Luiz Araújo por uma bela partida individual, marcando 2 golaços para garantir a vitória do Mengão. E a notícia de hoje é que o Flamengo já tem aí um esboço de uma escalação para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo não vai contar com Cebolinha nem Igor Jesus. O Cebolinha não tem nada grave, mas a comissão técnica decidiu preservar o jogador. Já o Igor Jesus vai ficar por volta de 1 mês se recuperando de uma lesão no tornozelo. O Tite também vai ser desfalque porque tomou o 3º amarelo no jogo contra o Grêmio, mas o Mengão já tem um esboço aí da provável escalação. E a provável escalação é o Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, que possivelmente vai atuar novamente na lateral esquerda, no lugar do Ayrton Lucas, que é uma dúvida para o próximo jogo, não se sabe se ele vai jogar ou não, mas parece que ele vai ser relacionado. Léo Ortiz novamente como volante, Gerson agora vai jogar no lugar do Igor Jesus, que está machucado, e Lohan. Aí aqui o Luiz Araújo já entra como titular, Bruno Henrique e Pedro. Essa é a provável escalação do Flamengo no jogo contra o Atlético Paranaense. Já quero deixar os créditos aqui para SBT Sport Rio. Se você quiser conferir o vídeo na íntegra, é só você ir no link da descrição que você vai ser direcionado diretamente para o canal. Se curtiu o conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.